Amigo A, de coração. Permita-me começar com uma pergunta que talvez já tenha ecoado silenciosa na sua alma. Aquela pergunta que surge depois de uma despedida, quando o silêncio se instala e a ausência parece preencher cada canto do nosso ser. Será que um dia nos reencontraremos? Será que o amor que sentimos, essa força invisível e tão real, pode realmente transpor a barreira entre os mundos? Todos nós carregamos o peso das despedidas, não é mesmo? Aquele adeus que deixa um vazio, uma saudade profunda que parece atravessar os véus. E nessas horas, é natural que a gente se questione. O que acontece quando nossos entes queridos partem? Eles se lembram de nós, lá onde quer que estejam? Eles nos buscam? Ou será que o fio que nos unia se desfaz para sempre, como se nunca tivesse existido? Essa curiosidade, essa sede de compreender o que está além do que os olhos veem, não é uma fraqueza. É a voz da sua alma, sussurrando, buscando respostas para as mais profundas afeições. É o seu espírito clamando por consolo, por uma luz que ilumine a escuridão da incerteza. E é nesse ponto que a sabedoria de Divaldo Franco se faz presente em nossa jornada. Divaldo, com sua sensibilidade ímpar e uma vida inteira dedicada a acalmar corações, nos convida a desvendar esse mistério. Ele não nos oferece dogmas, mas sim um olhar amoroso e profundo sobre a vida, a morte e a eternidade dos afetos. Através de suas palavras, que são como um bálsamo, ele nos mostra que os laços de amor são, sim, indestrutíveis. Que não há Deus que possa apagar a chama de um sentimento verdadeiro. Ele nos revela que, do outro lado da vida, a alma reconhece a alma. É um olhar que transcende a matéria, um sentimento que vibra para além do corpo físico. Uma certeza de que a conexão mais pura jamais se desfaz. Não é algo que se possa tocar com as mãos, mas que se sente com a alma, com cada fibra do nosso ser. Prepare seu coração, então, para uma jornada de emoção e reconforto. Uma jornada que transformará a dor da ausência em uma certeza serena, em uma paz que acalma o espírito. Vamos juntos, guiados pela luz da compreensão, descobrir a delicadeza e a beleza desse reencontro espiritual. Porque o amor verdadeiro, ele nunca se desfaz. Ele apenas encontra novas formas de se manifestar e nos envolver, trazendo-nos a doce esperança de que jamais estamos sozinhos. De que a vida continua e o amor, o amor é eterno. Se isso já tocou o seu coração, escreva nos comentários. Quero entender o que vem depois da morte. Inscreva-se no canal, não por nós, mas por sua alma, que ainda busca respostas. Amigo A, de coração. A dor da ausência é um abismo silencioso, não é mesmo? Um vazio que parece sugar a luz dos nossos dias, tornando as cores mais pálidas. É como se uma parte de nós tivesse partido, deixando um eco, uma saudade que insiste em perguntar: onde está você agora? Será que ainda me ouve? Me sente? Essa sensação de perda, de que algo essencial se desfez, é talvez um dos maiores desafios da experiência humana. Questionamos a justiça da vida, a finalidade de tanto amor, se tudo termina num adeus sem retorno. Mas e se eu lhe dissesse que essa dor, por mais avassaladora, é também uma porta? Uma porta que, ao invés de fechar, se abre para uma compreensão mais vasta, mais luminosa, sobre a nossa própria essência e a daqueles que amamos. A sabedoria milenar, e a que Divaldo Franco tão gentilmente nos oferece, aponta para uma verdade fundamental: a imortalidade da alma. Não somos apenas o corpo físico que habitamos. Somos muito mais. Somos espírito, uma centelha divina, uma consciência que transcende a matéria, que não nasce com o corpo e não morre com ele. Pensemos na vida como uma grande jornada, e o corpo é como um veículo. O motorista, a consciência que dirige e sente,
Essa é a alma. Ela está ali antes da viagem e continua sua jornada quando o veículo, desgastado, precisa ser deixado. Essa é a grande revelação. Não há fim para o ser que ama, que pensa, que sente. A vida não se apaga como uma vela ao vento. Ela se transforma. O espírito, essa essência imaterial, segue seu caminho, leva consigo suas memórias, seus aprendizados e, acima de tudo, seus afetos. Os laços de amor que construímos aqui não são feitos de carne e osso. São feitos de energia, de vibração, de um tecido invisível que a própria morte é incapaz de romper. Permita-me compartilhar uma história que reflete a profundidade dessas lições. Havia uma senhora, Dona Clara, que perdeu seu único filho ainda jovem, vítima de uma doença súbita. O luto para ela foi um deserto de dor, um silêncio ensurdecedor que a acompanhava em cada canto. Ela se agarrava às fotos, às lembranças, mas sentia que o filho estava longe demais. Dona Clara tinha um pequeno jardim nos fundos, um refúgio onde o filho adorava brincar, regar as flores, especialmente as margaridas. Após a partida dele, ela mal conseguia olhar para o jardim. Mas um dia, impulsionada por uma força que não compreendia, ela foi até lá. Sentou-se no banco de madeira que o filho havia pintado. O sol da tarde filtrava-se pelas folhas das árvores, criando desenhos de luz e sombra. Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu, quente. E então, aconteceu algo sutil, quase imperceptível, mas que tocou a sua alma de forma indizível. Um perfume. O perfume de margaridas, intensíssimo, como se estivessem ali, frescas. Mas não havia margaridas em flor naquele canteiro. Dona Clara abriu os olhos, olhou em volta. O cheiro permaneceu por um instante, e então se esvaiu tão suavemente quanto veio. Mas o que ficou não foi a dúvida. Foi uma certeza, uma paz profunda, um calor no peito. Ela sentiu a presença do filho, não como uma aparição, mas como uma vibração de amor. Um abraço invisível que a envolvia. Era a alma dele. Sutilmente, dizendo: "Estou aqui, mamãe. Eu te amo." A partir daquele dia, a dor de Dona Clara não desapareceu, mas se transformou. Deixou de ser um desespero paralisante para se tornar uma saudade serena, temperada pela certeza de que o amor deles continuava. Ela passou a cuidar do jardim com renovado carinho, conversava com as flores, sentindo que o filho estava perto, observando, sorrindo. Ela compreendeu que o amor, o verdadeiro amor, não precisa de corpos para se manifestar. Ele é um campo de energia, uma sintonia que persiste, que vibra, que conecta. Essa história, amigo A, nos mostra que a imortalidade da alma não é apenas um conceito filosófico. É uma verdade que podemos sentir, que podemos experimentar em nossa própria vida, através dos sinais sutis, das intuições, daquela paz que, de repente, nos invade. É a comprovação de que o amor é a ponte mais forte entre os mundos e que nossos entes queridos não nos abandonam. Eles apenas mudam de endereço, mas o coração, o coração continua a bater em uníssono. Compreender a imortalidade da alma nos convida a ressignificar a vida e a morte. Nos ensina que cada experiência, cada encontro, cada afeto é precioso e tem um propósito eterno. Não estamos aqui apenas para nascer, crescer e morrer. Estamos aqui para amar, para aprender, para evoluir. E nessa jornada, os laços que criamos são o nosso maior tesouro, elos indestrutíveis que nos acompanharão para sempre. Ao abraçarmos essa verdade, a vida ganha um novo sentido. A cada nascer do sol, a cada brisa suave que toca nosso rosto, podemos sentir a presença amorosa daqueles que nos precederam. Eles não se foram para sempre. Eles nos aguardam, nos inspiram, nos envolvem em um campo de amor que transcende o tempo e o espaço. E essa é a primeira e mais bela lição. A vida é contínua. E o amor? O amor é a sua eterna melodia.
E isso nos leva a pensar: se a alma é imortal e o amor transcende, como é essa nova existência para eles? Como eles continuam a sua jornada? E de que forma ainda podem interagir conosco? É sobre isso que quero conversar com você em nosso próximo momento. Amigo de coração. No nosso último encontro, caminhamos juntos pela certeza da imortalidade da alma, desvendando que não somos apenas este corpo físico, mas uma essência eterna, um espírito que continua sua jornada para além do véu. Se a vida é contínua e o amor, a sua melodia eterna, a pergunta que naturalmente surge é: como essa melodia continua a nos alcançar? Como nossos entes queridos, que mudaram de endereço, ainda se fazem presentes em nosso dia a dia? É aqui que a sabedoria de Divaldo Franco nos oferece mais uma luz, uma revelação que acalma as angústias e fortalece a esperança. A comunicação entre as almas é uma realidade. Não uma comunicação barulhenta ou espetacular, mas sutil, feita de vibrações, de pensamentos e, acima de tudo, de amor. Pensemos na nossa mente como um farol, capaz de emitir e receber ondas. Nossos sentimentos mais puros, nossas intenções mais profundas, são como essas ondas que viajam pelo éter, alcançando aqueles a quem amamos, onde quer que estejam. Você já sentiu a presença de alguém que amou e que partiu? Aquele perfume que surge do nada, uma canção que toca no rádio e que era a canção de vocês, um pensamento súbito e reconfortante que invade seu coração, aquela intuição forte, um conselho silencioso que parece vir de dentro, mas que tem a voz inconfundível de quem já se foi? Essas não são meras coincidências, meu caro amigo, minha cara amiga. São os laços de amor, indestrutíveis, encontrando novas formas de se manifestar. São as almas que se reconhecem, vibrando na mesma sintonia, transpondo a barreira que chamamos de morte. Divaldo nos ensina que o pensamento é uma força criadora, uma energia que viaja. Quando pensamos com amor em alguém, quando oramos por essa pessoa, quando direcionamos a ela nossos sentimentos mais elevados, estamos estabelecendo uma ponte, um canal de comunicação. E do outro lado, as almas que nos amam, que também pensam em nós, respondem a essa vibração. É um diálogo silencioso, sim, mas profundamente real e reconfortante. Não é preciso de palavras audíveis, porque a linguagem do espírito é a linguagem do sentimento, da emoção que se irradia e se acolhe. Permita-me compartilhar uma história que ilustra essa verdade com uma delicadeza tocante. Havia uma jovem chamada Ana, que vivia um luto profundo pela partida de sua avó, vovó Lúcia. A avó era a sua confidente, a sua segunda mãe, e a casa parecia vazia sem o seu sorriso caloroso e seus conselhos sábios. Vovó Lúcia tinha uma paixão especial por orquídeas, e o pequeno orquidário nos fundos da casa era o seu refúgio, um lugar onde ela passava horas, conversando com suas flores como se fossem velhas amigas. Após a partida da avó, Ana não tinha coragem de entrar no orquidário. A dor era grande demais, e cada orquídea parecia sussurrar a ausência da vovó Lúcia. Os dias se transformaram em semanas, e as orquídeas, antes tão vibrantes, começaram a murchar, esquecidas. Ana sentia uma culpa crescente por não cuidar delas, mas a tristeza a paralisava. Uma tarde, enquanto Ana chorava silenciosamente em seu quarto, sentindo-se desamparada e solitária, uma ideia invadiu sua mente com uma clareza impressionante. Vovó Lúcia está triste com as orquídeas. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi um pensamento, uma certeza que brotou do mais profundo de seu ser, acompanhada de uma sensação de carinho e um leve perfume de lavanda, o cheiro que sempre lembrava sua avó. Impulsionada por aquela intuição, Ana se levantou e foi até o orquidário. O lugar estava empoeirado, as orquídeas secas. Mas, ao tocar uma das folhas murchas, sentiu um calor suave em suas mãos,
e uma paz que há muito não experimentava. Ela começou a regar as plantas, a limpar as folhas secas, e enquanto o fazia, conversava com sua avó em pensamento, contando-lhe sobre seu dia, sobre a saudade. Nos dias seguintes, Ana continuou a cuidar do orquidário, e à medida que as orquídeas lentamente recuperavam a vida, ela sentia a presença da avó de uma forma cada vez mais vívida, não como um fantasma, mas como uma energia amorosa que a envolvia. Muitas vezes, ao tocar uma orquídea que a avó havia amado, ela sentia uma brisa suave, mesmo sem vento, e o perfume de lavanda surgia por um instante, trazendo um sorriso aos seus lábios. Uma orquídea que parecia completamente morta, de repente, brotou um novo caule e floresceu com uma beleza exuberante, como nunca antes. Ana sabia que era um sinal, um presente da vovó Lúcia. Essa experiência transformou o luto de Ana. Ela compreendeu que a avó não havia partido para sempre. Apenas mudara a forma de se comunicar. O amor delas, forte e verdadeiro, havia encontrado um novo canal, uma nova dimensão para se manifestar. E as orquídeas, antes símbolos da ausência, tornaram-se pontes de carinho, lembrando-a a cada flor que vovó Lúcia estava ali, vibrando em seu coração, acompanhando sua jornada. Amigo Astiad, essa história nos mostra que nossos pensamentos e sentimentos, especialmente o amor, são a linguagem universal da alma. Eles são o fio invisível que une os corações, não importa a distância ou a dimensão. Quando você sente essa presença, essa intuição, esse cheiro, essa música que parece falar diretamente com você, saiba que é o amor se manifestando. É a alma que reconhece a alma. Nossos entes queridos não nos esquecem. Eles nos buscam, nos envolvem com seu afeto, nos enviam sinais de que a vida continua e que os laços de amor são, de fato, eternos. Essa consciência nos liberta da solidão da ausência e nos convida a cultivar essa conexão. Através da oração sincera, do pensamento amoroso, da lembrança carinhosa, mantemos viva a chama desse reencontro espiritual. E é nesse cultivo que a dor da saudade se transforma, pouco a pouco, em uma paz serena, uma doce esperança de que jamais estamos sozinhos. Porque o amor verdadeiro, ele nunca se desfaz. Ele apenas encontra novas formas de se manifestar e nos envolver, trazendo-nos a certeza de que a vida continua. E o amor é eterno. Mas, se a comunicação é possível e a alma é imortal, como podemos fortalecer essa sintonia? Como podemos nos preparar para receber esses sinais? E qual o papel do perdão e da gratidão nessa jornada espiritual? É sobre isso que quero conversar com você no nosso próximo momento. Amigo de coração. Nos momentos anteriores, percebemos que a alma é imortal e que a comunicação, ainda que sutil, é uma realidade que o amor tece entre os mundos. Mas a pergunta que ecoa agora em nossa alma é: como podemos, então, fortalecer essa sintonia? Como nos preparar para receber esses sinais, para sentir essa presença que conforta? E qual o papel do perdão e da gratidão nessa jornada de reencontro espiritual? Divaldo Franco, em sua sabedoria luminosa, nos convida a olhar para dentro. Não se trata de rituais complexos ou de buscas externas. A verdadeira preparação acontece no santuário do nosso próprio ser. É como sintonizar um rádio. Para ouvir a melodia, precisamos primeiro eliminar os ruídos, as interferências. E quais são esses ruídos em nossa alma? São as mágoas não resolvidas, os ressentimentos guardados, as culpas que carregamos, os medos que nos aprisionam. É aqui que o perdão se revela como uma chave de ouro. Não é apenas perdoar o outro, mas muitas vezes perdoar a nós mesmos. Quantos de nós carregamos a dor de palavras não ditas, de abraços não dados, de desentendimentos que jamais foram esclarecidos com aqueles que partiram? Essa culpa silenciosa pode ser uma barreira,
um véu espesso que impede a luz da conexão de nos alcançar plenamente. Perdoar a si mesmo é entender que fizemos o melhor que podíamos com a consciência que tínhamos naquele momento. É aceitar nossas imperfeições humanas, liberando o coração para que o amor flua sem entraves. E a gratidão. A gratidão é o bálsamo que eleva a alma. Quando somos gratos pelos momentos vividos, pelas lições aprendidas, pelo amor recebido, abrimos nosso coração para uma vibração mais elevada. A gratidão é um campo de energia que atrai mais luz, mais paz, mais amor. Ela nos coloca em sintonia com a essência divina que habita em nós e em tudo o que existe, facilitando a percepção dos sinais, dos toques sutis do plano espiritual. Quero compartilhar com você uma história que ilustra o poder transformador do perdão e da gratidão, e como eles podem abrir as portas para um reencontro que transcende a matéria. Havia um homem, o Sr. José, que carregava um fardo pesado. Seu pai havia partido de forma inesperada após uma discussão acalorada entre eles. José sentia-se culpado, atormentado pelas últimas palavras, pela sensação de que não houve tempo para um pedido de desculpas, para um "eu te amo" final. Os anos se passaram e a dor da perda era agravada pela amargura do arrependimento. Ele buscava consolo em vários lugares, mas a paz não chegava. Foi então que, por indicação de um amigo, José começou a frequentar palestras que falavam sobre a imortalidade da alma e a importância do perdão. Aos poucos, as palavras de Divaldo Franco, que ouvia em gravações, começaram a penetrar em seu coração. Ele compreendeu que o amor do pai não poderia ter se desfeito por uma discussão, e que o perdão, antes de ser um ato para o outro, era um presente para si mesmo. José decidiu iniciar um processo de auto-perdão. Todas as noites, antes de dormir, ele se sentava em um canto tranquilo de sua casa. Acendia uma pequena vela e, em silêncio, falava com o pai em seu coração. Pedia perdão pelas suas palavras, mas, mais importante, perdoava a si mesmo por ter sido humano, por não ter sido perfeito naquele momento de dor e raiva. Ele também expressava gratidão por todos os anos de convivência, pelas lições, pelos momentos de alegria. Com o tempo, a angústia de José foi diminuindo. Uma paz sutil começou a preencher seu peito. Uma noite, enquanto estava em sua meditação silenciosa, com a vela bruxuleando suavemente na penumbra, algo aconteceu. Não foi uma voz audível, nem uma visão clara, mas uma sensação, um calor intenso e amoroso que o envolveu completamente. Era como se um abraço invisível, mas palpável, o envolvesse. Ele sentiu um perfume familiar, o cheiro do cachimbo que seu pai fumava, algo que ele não sentia há décadas. Uma luz suave, interna, começou a irradiar de seu coração, expandindo-se por todo o seu ser. E nesse silêncio profundo, José ouviu em sua alma, com uma clareza cristalina que transcendia as palavras, uma mensagem: "Meu filho, eu te amo. Está tudo bem. Perdoe-se." Uma onda de paz avassaladora o inundou. As lágrimas, que antes eram de dor, agora escorriam como um rio de purificação, de libertação. Ele sentiu a presença do Pai ali, não na matéria, mas na essência, no amor que os unia. Naquele momento, José compreendeu a delicadeza e a beleza do reencontro espiritual. Não era preciso um retorno físico, mas sim uma sintonia de almas, purificada pelo perdão e elevada pela gratidão. Ele sentiu que seu pai estava em paz e que o amor deles, longe de se desfazer, havia se fortalecido, transposto o véu da matéria, encontrando uma nova dimensão de existência. Essa experiência transformou a vida de José. Ele passou a ver a vida com outros olhos, com mais compaixão por si mesmo e pelos outros. A saudade permaneceu sim, mas não mais como um fardo de culpa, e sim como uma doce lembrança, um elo eterno que o conectava ao Pai. Ele entendeu que, ao perdoar e agradecer, ele não apenas se libertou,
mas também abriu um canal para que o amor do Pai pudesse fluir e envolvê-lo, trazendo-lhe a certeza de que jamais estaria sozinho. Amigo Atir, o perdão é a ponte que nos liberta do passado, e a gratidão é a luz que ilumina o caminho para o futuro. Quando cultivamos esses sentimentos, não apenas nos pacificamos, mas também elevamos nossa vibração, tornando-nos mais receptivos aos toques sutis do plano espiritual. A conexão com aqueles que amamos se torna mais clara, mais intensa, mais real. A ausência física cede lugar a uma presença amorosa, constante, que nos envolve e nos guia. É nesse espaço de paz interior, de aceitação plena, que o reencontro espiritual acontece, não como um evento grandioso, mas como uma verdade sentida no mais íntimo do ser, uma certeza que acalma a alma e nos mostra que o amor, em sua essência mais pura, é a força mais poderosa do universo, capaz de transcender todas as barreiras. É a prova de que a vida continua, e o amor é a sua eterna melodia, tocando em cada silêncio, em cada brisa, em cada raio de luz que nos abraça. Mas, se essa conexão é tão real e transformadora, como podemos integrar essa consciência em nossa vida diária? Como podemos viver com essa certeza, sem nos deixarmos abater pela saudade, e sim, transformá-la em uma força propulsora para o bem? É sobre isso que quero conversar com você em nosso próximo momento. Amigo, de coração. No nosso último momento, mergulhamos na importância do perdão e da gratidão como chaves para sintonizar nossa alma com o plano espiritual, abrindo portas para a comunicação sutil com aqueles que amamos. Mas a questão que naturalmente se eleva agora é: como pegamos toda essa compreensão, a imortalidade da alma, a comunicação pelo amor, a força do perdão e da gratidão, e a integramos em nosso dia a dia? Como viver com essa certeza, sem nos deixarmos abater pela saudade, e sim transformá-la em uma força propulsora para o bem? A sabedoria que Divaldo Franco nos oferece, com tanta generosidade, não é para ser guardada como um tesouro intocável. É para ser vivida, respirada, sentida em cada fibra do nosso ser. Integrar essa consciência em nossa vida diária significa ressignificar a saudade. Ela não precisa ser um abismo que nos consome, mas sim uma ponte de amor, um lembrete constante da beleza dos laços que nos unem e que jamais se desfazem. É transformar a dor da ausência em uma fé inabalável e a memória em uma fonte de força e inspiração. Pensemos na saudade não como a falta daquilo que se foi, mas como a presença viva do que foi e continua sendo em nós. É a chama de um amor que transcende a matéria, que nos impulsiona a viver com mais propósito, a amar com mais intensidade, a sermos melhores, por nós e por aqueles que nos observam e nos envolvem com seu carinho do outro lado da vida. Eles não desejam nos ver mergulhados na tristeza. Eles anseiam por nos ver florescer, seguir em frente, construir a vida que eles nos ajudaram a moldar. Integrar essa verdade é perceber que cada gesto de bondade, cada sorriso sincero, cada ato de compaixão que realizamos, é também uma homenagem, um elo de amor que enviamos a eles. É viver com a certeza de que a vida é um contínuo aprendizado e que mesmo após a partida, seguimos conectados, crescendo juntos, rumo a reencontros futuros, plenos de luz e de compreensão. A saudade, então, deixa de ser um peso e se torna um motor, uma doce melodia que nos embala e nos lembra da eternidade do amor. Permita-me compartilhar uma história que toca a alma e nos mostra como essa transformação é possível. Havia uma senhora, Dona Laura, que enfrentou a partida precoce de seu marido, o Sr. Fernando, um homem alegre e cheio de vida, conhecido por sua paixão em cuidar de um pequeno bosque comunitário na periferia da cidade. Ele passava horas lá, plantando árvores, limpando o lixo, conversando com os vizinhos sobre a importância da natureza. Com a morte de Fernando,
Dona Laura sentiu que uma parte de sua própria vida havia se apagado. A casa parecia silenciosa demais. As cores do mundo perderam o brilho. Ela se isolou e o bosque, que antes era um símbolo de alegria e união para o casal, tornou-se um lembrete doloroso da ausência dele. Ela não conseguia mais ir até lá. Os dias se arrastavam em uma melancolia profunda. Mas, em seu coração, Dona Laura carregava as palavras do Sr. Fernando, que sempre dizia: Laura, a vida é movimento. O amor não para, ele se transforma e se espalha. Ela se lembrava de como ele falava com entusiasmo sobre o futuro do bosque, sobre as crianças brincando sob a sombra das árvores que ele havia plantado. Uma manhã, sentada à janela, observando o sol nascer, Dona Laura sentiu uma brisa suave tocar seu rosto. Trouxe consigo um cheiro de terra molhada e folhas frescas, o cheiro do bosque. E com ele, uma clareza invadiu sua mente e seu coração. Fernando não queria que ela parasse. Ele queria que ela continuasse, que ela levasse adiante o sonho deles. Com um misto de dor e uma força renovada, Dona Laura foi até o bosque. Estava um pouco abandonado, algumas plantas murchas. Ela sentiu uma pontada de tristeza, mas também uma determinação. Começou a cuidar das plantas, a regar as mudas que Fernando havia deixado. No início foi difícil, cada movimento era um lembrete da ausência. Mas à medida que suas mãos trabalhavam a terra, ela sentia uma conexão. Era como se Fernando estivesse ali, ao seu lado, guiando seus passos, sorrindo. Ela começou a conversar com os vizinhos, a convidar as crianças para ajudar a cuidar do bosque. Contava histórias sobre Fernando, sobre o amor dele pela natureza. Lentamente, o bosque voltou a florescer, e com ele, Dona Laura também. A saudade não desapareceu, mas se transformou. Deixou de ser uma dor paralisante para se tornar uma força motriz, um propósito. Cada árvore que ela plantava, cada flor que desabrochava, era uma homenagem viva ao amor deles, uma certeza de que Fernando estava presente, não apenas em sua memória, mas em cada folha verde, em cada raio de sol que penetrava as copas das árvores. Ela compreendeu que o amor verdadeiro não é possessivo. Ele liberta, impulsiona e encontra sua maior expressão no serviço e na continuidade. A fé de Dona Laura se fortaleceu e a memória de Fernando não era mais uma fonte de lágrimas incessantes, mas de uma energia serena que a guiava. Ela sentia a presença dele em cada risada das crianças no bosque, em cada nova planta que crescia forte. Essa história, Amigo A, nos mostra que integrar a consciência da imortalidade da alma e da eternidade dos afetos é um convite à vida. É transformar a saudade em uma força propulsora para o bem, em um legado de amor que se perpetua. Nossos entes queridos não se foram para serem esquecidos ou para nos deixar na escuridão. Eles nos impulsionam a viver plenamente, a amar intensamente, a ser a melhor versão de nós mesmos, sabendo que cada passo nosso é também um passo na jornada eterna, que um dia nos reunirá novamente. É assim que a dor se transmuta em fé e a memória em força. É assim que a presença deles se torna um farol constante, iluminando nosso caminho e nos lembrando que somos parte de algo muito maior, de uma teia de amor que se estende por toda a existência. E essa teia, essa conexão eterna, é o que nos prepara para o reencontro maior. Aquele que transcende o tempo e o espaço, e que nos espera como a mais bela das promessas. No nosso próximo e último momento, vamos abraçar essa promessa, unindo todos os fios dessa nossa conversa em uma reflexão final que acalmará a alma e nos preencherá de uma paz duradoura. Amigo Axá, de coração. No nosso último momento, abraçamos a ideia de que a saudade pode ser transmutada em uma força propulsora para o bem, um legado de amor que se perpetua. Agora, unindo todos os fios dessa nossa conversa, quero convidá-lo a uma reflexão ainda mais profunda, a uma revelação que, em sua simplicidade, acalma a alma
e preenche o espírito de uma paz duradoura. É a compreensão do grande desígnio do amor, da unidade espiritual que nos aguarda e nos envolve em toda a eternidade. Se a alma é imortal, se o amor transcende as barreiras e se a comunicação é uma realidade sutil, então tudo isso aponta para uma verdade maior, para o sentido último da nossa existência. Não estamos aqui por acaso, nem somos seres isolados em uma jornada solitária. Somos parte de uma teia divina, de um vasto oceano de consciência, onde cada gota é única, mas inseparável do todo. Divaldo Franco, com sua visão expandida pela espiritualidade, nos fala de um universo permeado pelo amor, onde cada experiência, cada encontro, cada despedida tem um propósito na nossa evolução. Pensemos na vida como uma escola e o amor como a sua principal disciplina. Nascemos, aprendemos, amamos, sofremos, perdoamos e, por fim, partimos. Mas não para um vazio. Partimos para a continuidade, levando conosco todo o aprendizado e, acima de tudo, o amor que cultivamos. Nossos entes queridos que nos precederam não estão em um lugar distante e inatingível. Eles estão em uma outra dimensão da vida, trabalhando, aprendendo e, sim, nos aguardando, mas sempre conectados a nós, pelo fio inquebrável do amor. Eles são parte desse grande desígnio, e nós também o somos. A verdadeira reunião que buscamos, aquela que acalma o coração e cessa a angústia da ausência, não é apenas um reencontro físico individual, embora esse possa ser um doce consolo. É, acima de tudo, a nossa própria ascensão a um estado de consciência onde percebemos a unidade de tudo o que existe. É quando nossa alma se sintoniza com a frequência do amor universal, compreendendo que somos todos irmãos, filhos da mesma fonte divina. Nossos entes queridos, ao continuarem sua jornada espiritual, estão também se elevando, expandindo essa consciência de amor e, de certa forma, nos puxando para cima, nos inspirando a seguir o mesmo caminho de luz. Essa é a grande revelação. O amor não é apenas um sentimento, é a essência da vida, a força que move o universo. É a linguagem de Deus, falada em cada brisa suave, em cada raio de sol, em cada sorriso de uma criança. E quando compreendemos isso, a dor da ausência se ressignifica. Ela não desaparece por completo, porque a saudade é o preço que pagamos por ter amado intensamente. Mas ela se transforma em uma saudade serena, temperada pela certeza de que o amor que nos une é eterno, e que a separação é apenas um intervalo, uma fase transitória em nossa jornada infinita. É como se estivéssemos em lados opostos de um grande rio. Nossos amados atravessaram para a outra margem e de lá eles nos acenam, nos enviam mensagens de carinho, nos inspiram a construir uma ponte de amor com cada boa ação, cada pensamento elevado, cada ato de perdão e gratidão. E essa ponte, lentamente, nos levará ao reencontro, não apenas com eles, mas com a plenitude da vida, com a verdade de que somos todos um, interligados por um amor que não tem começo nem fim. Essa consciência nos liberta do medo da morte, não porque ela não exista como fenômeno biológico, mas porque ela perde o seu poder de aniquilação do ser. A morte é um portal, uma passagem, e não um fim. E o que está do outro lado é a continuidade da vida, a evolução e a certeza de que o amor verdadeiro jamais se perde. Ele apenas se aprofunda, se expande e nos aguarda para uma comunhão ainda mais sublime. Amigo de coração, permita-me, então, encerrar nossa conversa com uma última história, que sela em nossos corações essa promessa de paz. Havia uma anciã, Dona Esmeralda, que viveu uma vida longa e cheia de experiências, de alegrias e também de muitas despedidas. Perdeu pais, irmãos, o marido e alguns amigos queridos. Em cada partida, sentia a dor da ausência, mas com o passar dos anos,
Uma serenidade profunda começou a habitar seu ser. Dona Esmeralda tinha um ritual simples. Todas as noites, antes de dormir, ela se sentava em sua varanda, olhava para o céu estrelado e, em silêncio, conversava com todos os seus entes queridos. Não pedia nada, não lamentava, apenas agradecia. Agradecia pelos momentos, pelas risadas, pelas lágrimas, pelas lições. Ela sentia que cada estrela era um olhar, uma presença amorosa. Uma noite, enquanto observava a lua cheia, Dona Esmeralda sentiu uma paz indizível. Era como se o ar ao seu redor se tornasse mais denso, mais vibrante, e uma luz suave e interna brotasse de seu peito, expandindo-se por todo o seu corpo. Ela não viu ninguém, não ouviu vozes, mas sentiu. Sentiu uma comunhão profunda, a presença de todos os que amou, não como indivíduos separados, mas como uma única e vasta energia de amor que a envolvia. Era como se todos os fios de sua vida se unissem, formando um manto de carinho e proteção. Naquele momento, Dona Esmeralda compreendeu, não com a mente, mas com a alma, que o reencontro já estava acontecendo, a cada batida do seu coração, a cada respiração, a cada ato de amor que ela dedicava à vida. Ela sentiu que a separação era uma ilusão e que o amor, em sua essência mais pura, era a ponte que unia tudo e a todos. Uma lágrima de pura gratidão escorreu por seu rosto enrugado, e ela adormeceu ali mesmo, na varanda, sob o manto das estrelas, com um sorriso de paz no rosto. Essa é a grande verdade, amigo. O amor que nos une jamais se desfaz. Ele é a melodia eterna da vida, que ressoa em cada fibra do nosso ser, guiando-nos de volta ao lar, à unidade, à luz. A imortalidade da alma nos garante a continuidade. A comunicação sutil nos assegura a presença. O perdão e a gratidão purificam nossa sintonia. E a transformação da saudade em propósito nos impulsiona a viver plenamente, construindo, a cada dia, a ponte para os reencontros futuros. Não há adeus que possa apagar a chama de um sentimento verdadeiro. Não há distância que o amor não possa transpor. Estamos todos conectados, em uma jornada de evolução e luz, rumo ao grande reencontro, à plenitude da consciência divina. Permita que essa certeza acalme seu coração, ilumine sua mente e inspire seus passos. O que você fará, amigo A, com essa certeza em seu coração? Como você permitirá que o amor eterno guie seus próximos passos e transforme cada dia em uma celebração da vida e da conexão? Se esta mensagem te trouxe paz, escreva nos comentários: "Eu sinto luz". Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem.